Olá, pessoal. Neste vídeo, iremos apresentar a etapa 3 do nosso método, a identificação das causas raiz. Vamos iniciar com uma definição. Bom, após a caracterização do problema, realizado na etapa anterior, chega-se o momento de aprofundar-se no problema e entender as suas causas mais profundas. Em geral, existe um encadeamento de causa, onde uma causa leva a outra. E o que a gente está buscando é tentar entender aquela causa mais profunda, ou seja, a causa raiz. Para isso, obviamente, é preciso imergir no problema e estudá-lo em profundidade. É importante a gente destacar que muitas vezes as causas de um problema elas não são intuitivas. Às primeiras vistas, as causas de um problema podem não ser tão fáceis de serem identificadas e exigem um certo estudo, um certo aprofundamento para que se possa limpar vieses acerca de causas que se acreditam que são motivadoras de um problema, para se identificar de fato qual é a causa, aquela causa mais profunda. Para isso, é importante a gente sempre questionar o porquê o problema está ocorrendo. E tal questionamento ele tem que ser incessante nessa etapa. Inclusive, tem uma técnica chamada 5 porquês que literalmente realiza essa ação. Quanto mais profunda for a causa identificada, maior vai ser o impacto da ação sobre o problema. E é importante a gente lembrar sempre que as ações efetivas, elas sempre devem acontecer sobre as causas raízes, sobre as causas profundas, e não sobre o sintoma, sobre o problema. A gente só vai conseguir resolver um problema se a gente atuar sobre a causa que está causando. Aqui a gente apresenta um exemplo genérico de um diagrama de causas, onde a gente vê ali um sintoma, vemos que tem causas em primeiro nível ali, causa 1, 2 e 3, depois temos causas de segundo nível, causa 1.1, causa 1.2 e assim por diante, e temos um terceiro nível, causa 2.1.1, causa 2.1.2 e assim por diante. O que a gente está procurando é as causas mais profundas, ou seja, as causas raízes. Contextualizando o que a gente fez até então, na etapa anterior, relembrando, levantamos informações e caracterizamos o problema a fim de aprofundar o seu entendimento. Dessa forma, foi possível identificar as causas raízes de forma mais eficiente na etapa atual. A etapa 2 ela serve justamente para que a gente tenha uma boa contextualização sobre o problema, para que na etapa atual a gente possa identificar as causas raízes de uma forma mais efetiva. Então, com esse entendimento, contextualizando bem o problema, é possível, na etapa atual, identificarmos de fato qual é a causa do problema, investigarmos em detalhes essa causa. Por exemplo, digamos que tenhamos um problema, assim como mostramos em vídeos anteriores, de demora na execução de um determinado processo. Na etapa 2 de observação, poderia se identificar, por exemplo, a atividade mais demorada desse processo. Dentre várias atividades, aqui, por exemplo, 4 atividades genéricas, a atividade 2 poderia ser a mais demorada. No entanto, a gente não sabe o porquê que ela é a mais demorada. Nessa etapa, na etapa 3, nós iremos nos aprofundar nessa atividade e tentar entender os motivos que fazem com que ela seja a mais demorada. A gente vai pegar e investigar, dar um zoom nessa atividade e tentar entender o porquê que ela é a mais demorada. Vejam a diferença de profundidade da etapa 3 para a etapa 2? Nesse momento, várias técnicas poderiam ser utilizadas. Por exemplo, poderia-se entrevistar os executores da atividade 2 no seu contexto para tentar entender os motivos da sua demora, ir até o local das pessoas que trabalham com essa atividade, para tentar entender o que está acontecendo que essa atividade é a mais demorada, fazendo reuniões, entrevistas e assim por diante, para posteriormente organizar essas informações
e se chegar na causa raiz, por exemplo, utilizando, aqui como nesse exemplo genérico, uma ferramenta como o diagrama de causa e efeito para se chegar no estudo de causas e se obter a causa raiz. Bom, existem várias técnicas, obviamente, para a identificação das causas raízes. As que vamos estudar aqui nos nossos vídeos serão os 5 porquês, o diagrama de árvore e o diagrama de causa e efeito. Além disso, deixaremos alguns materiais adicionais sobre outras causas. Muito obrigado, pessoal.